Eu sempre brinco que ele é um grande sonhador e eu não sei se ele é utópico ou teimoso, é um misto das duas coisas, mas ele sempre acreditou que Santa Maria era o lugar dele. O Zé tem uma característica muito marcante, que é a liderança. Isso é inato a ele. Ele é criativo, ele busca desafios, ele encontra soluções, ele dialoga, ele tem uma maneira de ser que me parece muito interessante para quem lida com pessoas. E ele lida com pessoas. E a capacidade de agregar, a capacidade de construir equipe. E isso, a meu juízo, é fundamental no trabalho. Desde que o homem teve ciência de si e, estabelecido num lugar, teve que construir um espaço para uma vida confortável, né? Inventando a arquitetura está umbilicalmente vinculada à vida mesmo. Ela é o nosso cotidiano, mesmo que não se perceba. A arquitetura é a construção, é a materialidade de um sonho. Eu acredito que a arquitetura emociona, sim. Toda a forma, luz, sombra, que tu sabe que foi cada centímetro pensado. A arquitetura, para mim, é uma arte que expressa muito do que as pessoas que vão habitar aquele espaço desejam, anseiam e mostram. Isso sempre me moveu, assim, me encantou, porque a arquitetura é capaz de mudar. Mudança de significado do lugar e nas mais distintas escalas, né? Desde uma escala micro até uma escala macro. O espaço aberto existe e isso, organizado pela arquitetura, pode sobrelevar a vida, fazer com que sejamos mais felizes, né? Pelo nível de funcionalidade, de conforto, de agradabilidade psíquica, psicológica mesmo, porque nós somos afetados pelas formas, né? Pelos materiais, por todas as texturas e os matizes. A colocação de um banco na praça muda o significado de uma praça. As pessoas já começam a interagir, não? A partir de um simples mobiliário, isso pode ser arquitetura também. Eu vejo a arquitetura, desde o campo da cultura, como uma tarefa essencial à vida humana. É uma alegria, assim, imensa, que não tem valor, na verdade, porque é reconhecimento que a gente pode fazer a diferença. Para mim, a arquitetura significa transformação e significa dignidade. Eu tenho plena convicção que a arquitetura transforma a vida das pessoas. Através da arquitetura, a gente consegue mudar, inclusive, histórias de vida, de certa maneira. Um escritório estruturado e profícuo, né, com qualidade arquitetônica, tanto de projeto quanto de execução, como o Linea Studio, é muito importante num cenário como o nosso. Eu acho que o Linea se diferencia bastante, sem deixar de se preocupar com a questão estética e artística, se diferencia bastante pela capacidade de gestão dos projetos, né, e execução especialmente. As principais características do escritório que fazem o escritório crescer tanto, né, é a coletividade. Eu acho que é o trabalho em equipe. O escritório ele sempre teve um trabalho em equipe muito bom, então eles têm um crescimento. Os estagiários que começam aqui, eles ficam aqui, eles crescem aqui e eles se mantêm aqui. É importante se sentir segura, né, no ambiente de trabalho, com pessoas que vão te orientar e que trabalham em equipe, né. Eu acho que isso é uma transformação que todos os mercados de trabalho estão passando, né, que a importância da colaboração entre os profissionais, ninguém mais trabalha sozinho. Então, como é bom ter uma equipe diversa, capacitada e que se complementa, né. Cada projeto é único e é muito especial e tem que ser tratado como um filho, que nasce ali pequenininho e aquela ideia tem que amadurecer, tem que crescer. E isso tende a fazer com que todo o cenário se qualifique, se engrandeça, porque novos arquitetos, né, vão procurar também estabelecer esse mesmo grau de
de estruturação e de qualidade. Começando o curso, saí do colégio, fiz vestibular, comecei a cursar medicina em Santa Maria. Foi passando o tempo, fui me sentindo mais desmotivado, comecei a faltar um pouco de aula, chegar atrasado, não ter vontade de ir na aula mesmo. E no quinto semestre, mais ou menos na metade do quinto semestre, aquilo parece que, tipo, um estalo, assim, não tem alguma coisa errada. Uma noite nós estávamos, eu e a Miriam, em casa conversando com essa confusão, digamos assim, da decisão do Zé. E ele estava tocando numa boate aqui em Santa Maria. E eu, angustiado com aquela situação, não se definia nunca e tal. Eu ponderava para ele, quem sabe tu termina o semestre, aquela coisa de pai, né? Depois tu decide o que tu vai fazer, mais ou menos o semestre fica completo. Eu disse a Miriam, vou nessa boate, vou conversar com ele hoje, nós vamos resolver isso hoje. E fui. Chegando lá, entrei na boate, ele estava tocando e eu fiz sinal para ele que no intervalo nós iríamos conversar na calçada, na rua. Aquela coisa bem de pai, assim, né? E ele fez positivo e tal. Chegou o intervalo, nós saímos. E eu na calçada, conversando com ele, discorri todas as minhas ansiedades, todas as minhas angústias, todas as minhas vontades e aquela coisa de tentar definir ali o que estava acontecendo e tentando mostrar para ele que a meu juízo ele estaria num caminho equivocado. Ele ouviu tudo com muita calma. O Zé tem essa qualidade. Terminei a minha explanação, digamos assim, e ele me olhou e disse assim, tu só não entendeu uma coisa, tio. Eu digo, o que é que eu não entendi? Eu não quero fazer medicina. Terminou ali. Acho que ali foi um marco, digamos assim. Do que ele havia decidido melhor para ele, e eu entendi ele. O escritório levou o meu nome por 3 anos. Nesses 3 anos, no início eu trabalhei sozinho, depois eu trabalhei com uma colega e amiga de pós, e a gente idealizou o nome Linea Studio juntos. A decisão de mudar de nome, de Zé Barbosa, desvincular do meu nome e criar um nome de empresa, né? Ela veio muito do conhecimento da pós em gestão, associado a uma observação minha de que o trabalho de arquitetura ele era feito em conjunto com muitas pessoas. Então, um trabalho bacana, bem apresentado, bem representado, dependia do trabalho de muitas pessoas. E me parecia mais interessante, mais motivador compartilhar os créditos com um nome que representasse a equipe e não uma única pessoa. Os escritórios de arquitetura eles estão muito mais idealizados, né, em cima de uma rede colaborativa, né, de um laboratório de criatividades. A ideia de não ter o protagonista, mas de cocriação. Eu acho que isso é bem o espírito do escritório. Não é à toa, essa rede ela só está aumentando. Com certeza foi um exemplo para mim e é um exemplo para mim até hoje. É uma pessoa que sabe gerenciar bem o escritório, sabe gerenciar muito bem as pessoas que trabalham aqui. Então, devagarinho, alguns estagiários talentosos foram surgindo, foram se formando, foram ficando, e a equipe foi crescendo, e de um escritório pequeno passou por um escritório maior, e aquele escritório estava apertado, e foi aí que eu entrei no Linea Studio. O Zé tem muito uma questão assim que é a lei da reciprocidade, que tudo aquilo que você faz, você devolve e você recebe de volta. E ele dizia, é isso que eu acredito, essa é uma arquitetura de qualidade, tinha grandes convicções, eu quero fazer isso em Santa Maria. E eu me lembro que eu só pensava, isso nunca vai dar certo. E aí começou
a gente precisa de um espaço maior. Vale a pena o investimento. Para o nosso cliente, a gente não precisa estar no centro, o nosso cliente vai até o Cerrito e muito pelo contrário, o Cerrito aqui a gente está cercado do verde, então uma região muito bonita. Então se tomou a decisão de vamos investir no escritório. Então assim nasceu a tal sede do Linea Studio Arquiteturas. O escritório físico aqui, né, ao lado, né, é magnífico, né? Ele tem um conceito arquitetônico, mas não é só arquitetura. Ele tem alma, tem poesia, eu gosto muito disso. Eu percebo a produção arquitetônica do Linea Studios, capitaneada pelo Zé Barbosa, como uma herança, ou como herdeira, portanto, e continuidade daqueles princípios modernistas mais caros, da primeira modernidade, né? É uma arquitetura que ambiciona a universalidade, feita com rigor, com precisão, com economia de meios. Eu acho super importante ter todo esse referencial teórico bem consolidado para que o mercado traga algumas imposições, mas a gente se permaneça com nossos princípios, nossa visão de arquitetura, de organização das cidades, aplicar os conceitos da arquitetura que a gente sabe que não são vistos por todos, mas são sentidos de alguma forma. A gente tem uma coisa em comum aqui no escritório, que é o sentimento de que a melhor parte do trabalho de arquitetura é o reconhecimento. O reconhecimento vem de várias formas. É ver a tua obra, o teu projeto habitado, o espaço sendo usado, é o reconhecimento que vem através de prêmios, de oportunidades, de participar de mostras onde a gente tem um alcance, um público muito grande, é o reconhecimento de aparecer em publicações. Falando, né, dos prêmios então que o Linea já conquistou, nós, todas as mostras Casa e Companhia Centro que o escritório teve presente foram premiadas. A primeira delas, o escritório estava recém começando, estava com 2 anos de escritório, já foi o espaço mais votado pelo público. Depois nós recebemos um prêmio de escritório destaque da construção civil na cidade de Santa Maria. Mais recentemente, então, nós recebemos 3 prêmios de nível estadual, Rio Grande do Sul. Foi o único escritório do estado que conquistou 3 prêmios em categorias distintas na mesma noite. E isso, para nós, nos deixou muito orgulhosos, porque, afinal de contas, a gente está no 2º ano em Porto Alegre, a gente tem uma atuação no estado inteiro. Sentir referência de alguma forma, seja uma pequena quantidade ou grande quantidade para alunos, é muito bacana, porque é um termômetro, né, de que tu tá fazendo coisas bacanas, que o teu trabalho é inspirador de alguma forma. Essa gestão que imprimimos, que a gente busca, que o Zé tem desenvolvido sempre, constantemente, nos deu essa segurança, nos deu essa linha de como sair de arquitetos do interior do Rio Grande do Sul para um escritório de projeção nacional. O grande desafio são a possibilidade de replicar esses processos e essas equipes de profissionais que estejam engajados da forma como os profissionais daqui estão. Eu tenho a impressão que, se conseguir achar os profissionais corretos, né, o escritório pode crescer muito mais ainda e tem muito espaço, desde que continue tratando da forma profissional, processual e com capacidade de gestão de projetos para também se diferenciar em outros mercados. É um impacto positivo e profundo, e que bom que ele se estabelece nesse momento no nosso contexto, porque coloca a arquitetura na nossa localidade num outro patamar, se estabelece como uma referência, um exemplo possível. Uma arquitetura de boa qualidade, uma cidade muito boa, ela é o direito básico das pessoas. E a visão de ou ser médico ou ser arquiteto, elas, a meu juízo, elas se fundem em um determinado momento. Porque a medicina é arte e criatividade, é ciência, é conhecimento, é desafio. E eu tenho por profissão
Eu sou um ginecologista de formação, mas a minha maior especialidade é trabalhar em reprodução humana. Eu construo famílias, é uma coisa muito interessante. E nessa visão da dualidade de medicina e arquitetura, hoje o Zé, ele abriga famílias, digamos assim, que eu participei da construção, ou ajudei na construção, etc. Então é um negócio muito, muito fascinante, né? E a obra construída fica lá, né? Ela tem uma mensagem, ela vira história, aí eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande, assim, nesse objetivo de construir um mundo melhor, não como arquiteto, como pessoa. Então eu vejo o futuro do Linea da forma que ele foi construído, que é buscando fazer melhor a cada dia, atender mais pessoas e deixar um legado cada vez mais expressivo para as cidades, para as pessoas, para as próximas gerações.